Irmãos, a gente está falando esse mês de fevereiro, aos domingos pela manhã, sobre família. Domingo passado falamos sobre o papel do marido e da esposa no casamento. E hoje a gente vai conversar sobre os desafios do mundo moderno no ambiente da família. Eu quero orar nesse momento, para que logo após essa oração a gente entre no que nós preparamos para conversarmos aqui. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por este dia, por este domingo, um dia tão bonito, Pai, que o Senhor nos concede, e pela decisão que nós tomamos nesta manhã, que foi a decisão de sairmos da nossa casa e estarmos aqui reunidos com a nossa família de fé. Isso aqui diz muito, Pai, sobre nós. Todas as vezes que nós decidimos sobre isso, isso diz muito sobre nós. E eu quero nesta manhã pedir uma bênção especial ao Senhor sobre cada família aqui representada, sobre cada lar aqui nesta manhã, e pedir ao Senhor que através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos ilumine nossas mentes e ministre aos nossos corações nesta manhã. Que a palavra aqui ministrada seja uma palavra que venha do Senhor para nós, que nós possamos tirar lições, proveitos para crescimento da nossa casa, crescimento da nossa família e glorificação do Teu nome. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade aqui neste lugar. Eu oro para que os nossos corações estejam sensíveis, a nossa mente esteja atenta e nós estejamos, Pai, desejosos em cada vez mais fazer com que a nossa família, com que a nossa casa viva, Deus, aliançada com os propósitos do Senhor. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos lá. Não é novidade para ninguém, não é novidade, né, que a família, ela tem sido influenciada e moldada por fatores externos. Isso não é novidade nem para mim, nem para você. Existem pelo menos 4 mudanças que têm acontecido na sociedade e que em algum momento elas afetam a família. Grave isso se você quiser, ou apenas ouça. Uma é a mudança cultural. A cultura, ela muda com o passar do tempo, ela tem mudado nas últimas décadas, nos últimos séculos, nos últimos anos, e quando a cultura muda, isso tem uma tendência a influenciar de alguma forma as famílias. Então essa é um dos fatores externos, é a cultura. A outra são os avanços tecnológicos. Os avanços tecnológicos têm sido comprovados, sobretudo nesse tempo, que eles também influenciam e têm influenciado a nossa casa. Abro só um parênteses aqui. Quando eu digo que a cultura tem influenciado a nossa casa, e quando eu digo que os avanços tecnológicos têm influenciado a nossa casa, eu não estou trazendo uma palavra de rejeição a essas coisas. Eu estou dizendo que inevitavelmente, conforme a cultura muda, conforme a tecnologia avança, conforme as ideologias são disseminadas e conforme as transformações sociais vão acontecendo, a família, em algum momento, ela vai recebendo influência sobre isso, podendo ela se deixar ser influenciada em algum nível totalmente, ou em algum momento não se deixar ser influenciada. Mas é fato que esses fatores externos, eles trazem influência para a família. Quando eu dei um seminário aqui sobre cosmovisão cristã, teve uma das aulas que nós falamos sobre a importância da cosmovisão cristã em relação à cultura. Não sei quantos vão lembrar. E aí eu fiz uma pergunta para os irmãos. Eu perguntei assim: diante da cultura que muda e tenta influenciar a nossa família, como que nós cristãos precisamos nos posicionar? Aí eu dei 3 opções. Nós precisamos ser contra a cultura, nós precisamos ser a favor da cultura, ou a gente precisa viver um equilíbrio, uma tensão entre cristianismo e cultura. Eu fiz essa pergunta e dei essas 3 opções.
O que seria ser contra a cultura? Seria rejeitar totalmente a cultura, não permitindo que ela em algum momento influencie a nossa casa. O que seria ser a favor da cultura? Seria acompanhar os avanços e as mudanças culturais, se moldando e se adaptando a elas. E o que seria viver essa tensão, essa relação entre o cristianismo e a cultura? Significa não abrir mão dos nossos valores, mas também entender que não estamos alienados ao mundo e vivermos essa relação da cultura com a fé cristã. E aí eu perguntei, qual dessas opções nós precisamos tomar? Qual dessas decisões precisa ser a nossa? Aí eu dei um exemplo de Daniel, um jovem, hebreu, lá na Babilônia, no contexto lá do Antigo Testamento. Daniel vai para lá com seus amigos e tem momento que ele é contra a cultura, correto? Uma estátua e todos deveriam se curvar diante dela. O que é isso? Cultura. Sadraque, Mesaque e Abidnego, contra a cultura, falam: nós não vamos nos curvar. A partir de hoje está proibido qualquer oração a um Deus que não seja direcionada ao rei Nabucodonosor. Daniel faz o que? Contra a cultura, continua orando. Então tem momento que ele foi contra a cultura. Agora tem momento que ele foi a favor da cultura. Correto ou não? Ele aprendeu a língua dos caldeus. Ele se relacionou e conviveu e se abriu para essa cultura em alguns momentos. Agora teve um momento que ele viveu a tensão entre o cristianismo e a cultura. Olha, eu vou comer, mas você pode me mandar só isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você faz uma restrição disso, isso aqui eu como, o restante eu não como. Então ele está vivendo uma tensão entre o cristianismo e a cultura. E aí eu respondi no final que a melhor forma de nós lidarmos com a cultura, à luz da cosmovisão cristã, é entender que em algum momento todas essas três decisões vão fazer parte da nossa vida. Vão ter situações em relação à cultura que eu preciso ser contra a cultura. Radical. Não, eu não faço. Aderir a isso avança o meu limite, avança o meu sinal dentro de uma cosmovisão cristã. Aqui eu sou contra a cultura. E aí isso são decisões pessoais, familiares, e que em algum momento, até mesmo dentro do corpo de Cristo, uma pode ser diferente da outra. Não estou julgando aqui se é certo ser diferente. Eu estou dizendo que dentro de uma constatação, nós vamos tomar decisões diferentes. Vou dar um exemplo. Seu filho estuda numa escola e vai ter uma festa junina. E a escola tem correntes católicas ou de outras religiões, e a festa junina ela se caracteriza num formato mesmo a santos. Uma família pode decidir ser contra a cultura e falar: meus filhos não participam. E a outra, em algum momento, entender que ali ela precisa viver a tensão entre o cristianismo e a cultura. Eu não estou julgando, tá? Não estou julgando. Eu estou constatando, porque isso pode acontecer. Dentro de um corpo de Cristo pode ter uma família que toma a decisão de ser contra a cultura e outra de querer viver a tensão, tá? Numa decisão dessa, a minha opinião, não deixando e nem ficando em cima do muro, é que tem que ser contra a cultura. Mas eu estou dizendo que pode acontecer de alguém tomar uma decisão diferente. Então isso são questões que nós lidamos com a nossa cosmovisão e que precisamos em algum momento ser contra a cultura. Você tem uma questão familiar que aquilo te incomoda muito por conta de um pecado, por conta de um comportamento, e às vezes tem uma festa da família e você pode dizer: eu não vou. Isso é ser contra a cultura. Agora existem coisas que nós em algum momento aceitamos a cultura, dizemos sim. Você usa as ferramentas tecnológicas que estão à sua disposição. Você lida com várias coisas que é resultado da cultura. Você usa roupas de acordo com a cultura.
Então isso são coisas que você está dizendo sim para a cultura. Agora tem coisas que a gente vai ter que viver a tensão entre o cristianismo e a cultura, entendendo que, embora eu tenha a minha fé, eu não posso ficar alienado isso. Um exemplo, você manda seu filho para a escola, e lá na escola ele não vai receber 100% dos ensinamentos como você gostaria que ele recebesse, mas você vai instruí-lo na fé na sua casa, entendendo que você tem que viver, que não pode ficar alienado, que você tem que viver uma tensão entre o cristianismo e a cultura. Então a gente vai a todo momento na nossa vida, ainda que a gente tenha hoje uma visão diferente, tomando decisão sobre isso. Por quê? Onde eu quero chegar com esse exemplo? Como a família cristã pode permanecer firme em meio a esse cenário? Porque assim, cada geração viveu os desafios do seu tempo, fato. Cada geração viveu os desafios do seu tempo. Nossos pais viveram os desafios em relação à fé do tempo deles. Nossos antepassados viveram os desafios da fé em relação ao tempo deles. E nós vivemos os desafios da fé em relação ao nosso tempo. Porém, nenhuma outra geração precisou lidar com mudanças tão avassaladoras e tão significativas quanto nós que fazemos parte desta geração. Se você está aqui, se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos ou mais, você faz parte de uma geração que, diferente das outras, está precisando lidar com o maior número de mudanças, informações e transformações que a sociedade nunca viveu em outros tempos. Então, como uma família cristã permanece firme aos valores de Deus em meio a esse cenário, e como podemos vencer os desafios da modernidade e edificar lares que sejam reflexos da glória de Deus. Então eu quero falar nesse primeiro momento com você um pouco, para poder conceituar isso. Eu quero trazer à memória de cada um de nós a transformação da família ao longo da história. Pode passar. A transformação da família ao longo da história. Tudo isso que nós estamos vivendo, irmãos, não é algo que está acontecendo repentinamente, não. É algo que já vem há décadas e há muito tempo acontecendo na história da sociedade e, consequentemente, na história da família. Domingo passado eu falei, quero lembrar aqui, que nós entendemos, biblicamente, que a família é um projeto criado por Deus com propósitos e papéis estabelecidos. Então, por um bom tempo da história, por um longo tempo da história, sem muitos choques, sem muitos conflitos, a estrutura familiar tinha como característica, sem receber tantos conflitos como nós recebemos hoje, tá? Não estou dizendo que hoje não tenha, mas por um bom tempo da história, a família teve a sua seguinte estrutura: a liderança do marido no lar, responsável ele pela provisão, pela proteção e pela liderança espiritual, o apoio da mulher como auxiliadora, idônea, contribuindo para a edificação do lar, a educação dos filhos baseado na transmissão da fé de pai para filho, e a família como uma unidade central da sociedade. Por um bom tempo da história, esses valores e essas estruturas não foram tão afetadas como elas são hoje. Só que a nossa vida é feita de história, a sociedade é feita de histórias, e não apenas hoje, mas ao longo de toda a história, vários fatores contribuíram para essa influência, transformação e modificação da sociedade e, consequentemente, da família. E quando eu as cito, eu não estou as julgando como bom ou ruim, eu estou constatando como algo que aconteceu na história e que influenciou a nossa família. Por exemplo, a Revolução Industrial, que foi uma ruptura da convivência familiar, um conceito histórico aqui. O que foi a Revolução Industrial, irmãos? Foi a mudança do comportamento da família, focada numa estrutura mais rural e familiar, com produções mais artesanais e em fazendas de sustento para a família, para a transição
dessa mesma estrutura familiar para as estruturas de fábricas, indústrias, de grandes cidades e produção em larga escala. Foi a mudança em que deu início às máquinas, substituindo os trabalhos humanos e artesanais, aquilo que se fazia em uma semana, passando a ser feito em dias, e em menos dias e até em horas. Então, esse comportamento na sociedade, que é algo histórico, porque tudo que acontece na sociedade tem uma tendência a nos influenciar, isso influenciou e começou a modificar alguns cenários da família. Por exemplo, começou a haver um trabalho de separação entre trabalho e família, porque trabalho e família, irmãos, antes da Revolução Industrial, eram coisas muito mais similares e conectadas do que separadas. Trabalho e família eram coisas que caminhavam muito mais em conjunto. Pais trabalhavam com os filhos, na produção artesanal, nas fazendas ou em qualquer outros ambientes. Esse cenário, ele não era totalmente dividido, como passou a ser através da Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o homem começa a sair mais de casa. O homem agora ele sai do ambiente de trabalho conectado com a família e vai para o ambiente de trabalho na indústria, criando aqui o início e a fomentação desse afastamento do homem do ambiente do lar, de uma forma mais intensa, fazendo com que ele trabalhe em escalas maiores de trabalho e comece a ficar distante do ambiente da família, fazendo essa separação, como eu disse, entre trabalho e uma família. O pai continua com a figura de ser aquele que é o provedor, mas a sua presença discipulando, ela começa a ser conflitada por conta dessa separação. É a partir da Revolução Industrial que as mulheres começam a romper com os afazeres de uma forma mais fomentada, tá? Que elas começam a romper com os afazeres apenas domésticos para começar a ser inseridas no ambiente de fábricas, de indústrias, e em alguns cenários dentro da Revolução Industrial, até mesmo crianças começam a ser tiradas desse ambiente de família para poder ir para um ambiente mais industrializado e de trabalho. Então isso começa a ter exploração infantil, terceirização da educação. É a partir da Revolução que nós vamos ver uma fomentação daquilo que nós entendemos muito bem hoje na nossa realidade, que é o materialismo. As pessoas começam a medir o sucesso pelo progresso econômico e não mais pela realidade que elas tinham antes quanto família. A busca pelo dinheiro, pelo sucesso econômico, por trabalhar mais e ganhar mais e automaticamente se doar mais para o trabalho, essa cultura ela começa a ser fomentada a partir da Revolução Industrial. E isso vai começando a trazer mudanças no ambiente da família. Depois nós temos no decorrer da história também a revolução sexual, que ela começa a afetar os valores familiares. Então a revolução sexual, ela traz, por exemplo, a pílula anticoncepcional, que eu repito, só que para que isso fique bem claro, eu estou fazendo uma constatação, eu não estou tratando nenhuma questão histórica como a revolução industrial, a revolução sexual. Eu estou dizendo como que isso vem na sociedade e traz influência para a família. E aqui na revolução sexual a gente tem a pílula anticoncepcional, que ajuda muitas famílias no controle de natalidade, mas ela aumenta o quê? Aumenta o quê? A facilidade do adultério. Isso é uma influência direta na facilidade do adultério. Tá? Ela traz o benefício do controle de natalidade no ambiente da família, mas ela traz uma facilidade para o adultério, porque com essas descobertas e com essas inserções na sociedade, por exemplo, que a mulher, por exemplo, podendo se prevenir, isso cria uma facilidade a mais para a relação extraconjugal, do homem poder ter uma relação
com outra mulher fora do casamento, e começando a ter mais prevenções em relação a isso. É dentro da revolução sexual que o sexo ele começa a ser pregado como satisfação pessoal. Então, e por conta dessa satisfação pessoal, um apelo para que isso seja fomentado cada vez mais. Então isso começa a acontecer dentro da revolução sexual. O que tem na revolução sexual? A fomentação do movimento feminista. E aqui não tem como eu não só constatar, tá? À luz da criação de Deus, nós falamos de forma bem clara domingo passado, mulher nunca foi inferior ao homem. Deus não cria homem e mulher trazendo diferença diferença em relação como se um fosse melhor que o outro. Homem e mulher são criados à imagem de Deus com papéis diferentes. A natureza pecaminosa após a queda e a cultura começaram a distorcer o plano original de Deus em relação à mulher. A cultura judaica, principalmente, que é a que nós mais conhecemos por conta da Bíblia, ela começa, na sua cultura, tratar a mulher como objeto, permitindo ao homem a fácil dissolução do casamento, acesso ao divórcio. Então, várias culturas ao longo do século desprestigiam a mulher. Quando Deus envia Jesus para morrer na cruz e fazer ali a nossa redenção, essa redenção também é daquilo que foi menosprezado por conta da natureza pecaminosa do homem, e é a redenção do casamento. Por isso que eu disse que na nova aliança o casamento tem um peso muito maior do que na antiga. Porque na antiga o homem recebe o papel da liderança, a mulher de ajudadora. Mas chega na nova aliança, quando Cristo morre, Paulo vem e diz, Paulo e Pedro vão trazendo um novo papel agora do casamento à luz da nova aliança, onde o marido precisa amar a mulher tal como Cristo amou a igreja, e a mulher precisa se submeter ao seu marido tal como a igreja se submete a Cristo. Então, isso é uma redenção também do casamento. Então, a Bíblia, ela na sua essência, na criação, ela não menospreza a mulher em relação ao homem, não há inferioridade, não há nada disso. Agora, quando a gente fala de um movimento chamado movimento feminista, ele é um movimento antibíblico. Ele não é um movimento que em sua essência ele é saudável, porque ele está contaminado. Ele não é em sua natureza puro, saudável, porque ele não é bíblico. Ele prega na sua essência aqui, nessa revolução sexual, década de 60 e 70, ele prega que o casamento é uma forma de opressão na vida da mulher. É isso que o movimento feminista na sua origem, não é nem na sua origem aqui, porque na década de 60 e 70, o feminista aqui é chamado de um feminismo de segunda onda, porque ele já vem sendo fomentado antes, mas é aqui que ele ganha força. E ele ganha força dizendo que o casamento é uma forma de opressão para a mulher. É aqui nessa década de 60 e 70 que o feminismo vai dizer que o papel da esposa e da mãe deve ser repensado e até rejeitado. É nesse movimento feminista aqui da década de 60 e 70 que vai pregar que a mulher tem que buscar independência sexual, sem restrições impostas pela sociedade ou pela religião. Então isso aqui não é bíblico. Então, se tem um movimento que a sua origem não é bíblica, ela não tem que fazer parte da vida do crente. E a gente não está falando de política, a gente está falando de Bíblia. Porque eu não tenho aqui compromisso em pregar política para você, eu tenho compromisso em pregar a Bíblia. Agora, a gente não está aqui falando de direita ou de esquerda, a gente não está falando de política, a gente está falando de Bíblia. Esse tem sido o mal do século. O crente ele quer filtrar a sua vida por política. Crente não filtra sua vida por política, crente filtra sua vida pela Bíblia. Porque se em algum momento estiver acontecendo um movimento de origem direita, contrário à Bíblia, o crente tem que ser contra.
E se em algum momento ele está havendo um movimento de esquerda contrário à Bíblia, o crente tem que ser contra. O nosso problema é que a gente se perdeu nisso. A gente quer comprar pacote. Então eu sou de esquerda, eu sou de direita. Um dos maiores prejuízos para o ser humano é comprar pacote. Te dou um conselho: não compre pacote. Julgue cada coisa e tome suas decisões. O pacote destrói a nossa intelectualidade. Você é calvinista ou arminiano? Eu não sou nenhum dos dois. Eu, em sua maioria, concordo com os tópicos arminianos, por exemplo, mas eu não acredito que se perca a salvação. Aí por causa disso eu vou comprar pacote? Eu não vou comprar pacote coisa nenhuma. Então a gente não tem que comprar pacote. A gente tem que fazer o nosso filtro, a nossa leitura através da Bíblia. Então tem crente, por exemplo, hoje aí, que se diz crente, perdoe o peso agora da palavra, defendendo o movimento feminista. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não é dialogável com a fé cristã. Então é nessa mudança sexual que o papel da esposa como auxiliadora idônea foi tratado como pejorativo. Sabe essa palavra que nós falamos, submissão? Ela soa pejorativo para você, de forma pejorativa para você hoje, mulher. Sabe por quê? Por conta da revolução sexual. A revolução sexual pegou essa expressão de submissão, auxiliadora idônea, e começou a tratá-la de forma pejorativa. Aí tem mulher hoje cristã que ouve essa palavra, tem aversão a essa palavra. Tem mulher que chega a fazer mal para ela ouvir a palavra submissão. Por quê? Porque a cultura desconstruiu isso e colocou de forma pejorativa. Então as mulheres começaram a ser incentivadas a outros tipos de relacionamento, sem compromisso duradouro. O feminismo começou a desconstruir a ideia de que o casamento é uma complementaridade. Então tudo isso foi pregado no movimento feminista. Outra coisa que tem aqui nessa revolução sexual também, alguns devem lembrar, eu não lembro porque eu sou muito jovem, mas alguns devem lembrar, que foi o movimento hippie e da contracultura. Esse movimento também, ele bombardeou muito os valores da fé cristã. Então foi no movimento hippie que foi pregado o amor livre, o sexo desenfreado. Foi nesse movimento hippie contra a cultura, na década de 60 e 70, que começou a ser pregada a rebeldia contra os padrões. Então tem um padrão tradicional, moral, eu começo a ser rebelde contra isso. Foi nesse período aqui que a droga, a música, de forma pervertida e tantas outras coisas começaram a ganhar força na sociedade e a querer influenciar as famílias. Aí é a partir daqui que o que a gente tem no mundo, irmãos, de dado estatístico agora, é o crescimento da taxa de divórcios, o crescimento do índice de infidelidade conjugal. Aí a gente tem agora dados estatísticos para dizer que realmente foi uma influência. Porque ela não passou batida, não, ela passou como um vento que em algum momento entrou nas igrejas, entrou nas casas, entrou no ambiente da família e trouxe consequência. Repito, aumento de divórcio, aumento de infidelidade conjugal. Isso foi dados que começou a crescer. Aumento da pornografia. Então tudo isso tem de forma estatística crescimentos a partir desses eventos, como a desvalorização do casamento e da família. Depois nós temos também, nesse contexto de história, a revolução tecnológica e a era da informação. E essa, irmãos, foi uma revolução que transformou radicalmente a nossa vida. Transformou radicalmente a nossa vida. Eu lembro quando eu namorava com a Lívia, isso já faz tempo, que a gente namorou 10 anos, estamos casados há 18. Então quando eu namorava com a Lívia, não existia, aliás, existia um celular, mas ela era muito caro. Você tinha que comprar a linha telefônica na antiga Telerge, na época, e o aparelho era do tamanho desse tablet aqui, quase, e era um negócio enorme assim, um carregador desse tamanho que você tinha que colocar. Então o celular era só para quem tinha muito dinheiro.
Como a Lívia era meio patricinha, o pai dela até tinha, mas lá em casa ninguém tinha, entendeu? Lá em casa ninguém tinha. E a gente namorando, para se comunicar, eu ia pro orelhão, às vezes, vindo do trabalho, indo para casa, ia do orelhão, ali a gente se comunicava. Depois veio aquela época do Teletrim, não sei quem lembra disso, que a gente chamava de bip. O que era o Teletrim? Era um aparelhinho desse tamanho, que ele produzia mensagens de textos. Você, da sua casa, você ligava para uma central, e lá na central você falava, olha, exemplo, Ismael, vem aqui em casa que eu preciso falar com você. Aí a central mandava para o meu bip, Ismael, vem aqui em casa que eu preciso falar com você. Aí chegava aqui, eu lia a mensagem. E eu não estou falando de coisas tão antigas assim em termos de anos. Eu estou falando de coisas que nós vivenciamos na década de 90. Eu estou falando de nada tão absurdo. Por quê? Porque essa revolução foi a revolução que mais mudou o nosso comportamento, a nossa forma de viver, né? A comunicação, a tecnologia, os computadores, os smartphones. A cada dia isso vem nos surpreendendo cada vez mais. Isso são dados históricos que vêm trazendo influência na família. E qual influência, irmãos? Cada membro da família tem uma tendência agora em se isolar, cada um na sua tela. Conversas têm sido substituídas por mensagem de textos ou interações superficiais. Os jantares familiares, que era prática tão comum na família tradicional, hoje em muitos lares, eles não existem mais, porque esses momentos são tomados e são interrompidos pelo uso da TV, pelo uso do computador, pelo uso dos celulares. O ambiente do lar perdeu intimidade e profundidade nos relacionamentos. Crianças e adolescentes estão sendo bombardeados por ideologias, por influências. A pornografia está acessível a qualquer criança, adolescente, jovem ou adulto. A pornografia está ao alcance das suas mãos na hora que ele quiser. E a educação dos filhos, se em algum momento você está vivendo essa influência, ela também foi terceirizada. Como assim terceirizada? Os influencers, as pessoas que estão no YouTube, na rede social, eles estão contribuindo com a educação das crianças, dos filhos. Então é uma educação terceirizada. E aí concluímos um pouco desse avanço aí da história com a cultura pós-moderna. E aí a desconstrução forte dos valores bíblicos. Porque a cultura pós-moderna agora, ela vai dizer que as verdades são relativas. Aí a gente está falando do relativismo moral. Então é relativo. Quando é relativo, não tem mais, cai a verdade absoluta. A pós-modernidade que nós vivemos, ela está derrubando a verdade absoluta. Então não existe mais verdade absoluta, ela é relativa, cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua interpretação. Por que hoje você vê igreja de tudo quanto é tipo, até mesmo antibíblica? Por causa do relativismo, que está dentro da cultura pós-moderna. Então você vai ver todo tipo de configuração na igreja, chamando você na rede social, divulgando cada um seu trabalho, e você vai ter a verdade absoluta desconstruída. O que a cultura pós-moderna trouxe? A rejeição da autoridade. A nossa sociedade de hoje, ela me fugiu a palavra, perdão. Ela não aceita nenhum tipo de autoridade. Ela é avessa à autoridade. É a cultura pós-moderna de hoje, tá? Uma das coisas mais difíceis de hoje é entendimento de autoridade. Família, igreja e Estado na cultura pós-moderna são vistos como opressores. Família, igreja e Estado. Então a igreja é opressora, a família é opressora, a polícia é opressora, por exemplo.
Então a gente tem que desarmar a polícia. Isso é influência da cultura pós-moderna. O individualismo extremo. Cada um vive por si. É o mundo dos invisíveis. É o mundo dos invisíveis. Porque cada um passa na rua, mas ninguém está vendo um ao outro. E a igreja ficou invisível. Perdão, a igreja pegou a cultura do invisível. Ela sai na rua hoje e não vê mais o próximo. Tem muitos crentes que vivem a vida cristã hoje, saem na rua e não vê o próximo. Esse próximo às vezes está dentro da família, não vê. Ele vem cultuar aqui no culto e não vê o próximo. Isso são influências que a igreja está perdendo. Eu já falei aqui há algum tempo, uma coisa simples. A igreja do passado, tudo bem que os tempos são outros, a falta de tempo. A igreja do passado, falecia alguém, os cultos fúnebres estavam presentes com as pessoas da igreja. Hoje dá para contar no dedo quando morre alguém relacionado à igreja e vai um grupo da igreja ali no sepultamento, salvo algumas exceções. Por quê? Porque a gente está sendo impactado com a cultura do invisível. Então a gente vem na igreja e o nosso irmão está do nosso lado e ele é invisível para a gente. A gente não tem mais relacionamento fora das quatro paredes, a gente não socorre mais o necessitado, a gente não traz nem alimento para a campanha do quilo. A gente não traz nem alimento que vai contribuir com a cesta básica que a igreja dá. Nem isso a gente não traz mais. Mas por que você está espantado com isso? Porque isso está no automático seu. Você está na cultura do invisível. O próximo não desperta mais compaixão em você. A sensibilidade do outro não desperta mais compaixão em você. Na pós-modernidade que tem a reinvenção da identidade, o gênero e tudo mais. E como que isso afeta a nossa família? A infidelidade conjugal passou a ser praticamente uma regra. Porque o careta hoje para a sociedade é o que não trai. Isso são influências da cultura pós-moderna. O compromisso substituído pelos relacionamentos descartáveis, onde o prazer individual é a prioridade. O casamento não é mais um pacto, é apenas um acordo social ou uma conveniência. O conceito de casamento entre homem e mulher é ultrapassado. Influência da cultura pós-moderna. Novos modelos de família estão sendo agora aceitos. A ideia de que pai e mãe têm que ensinar o filho está sendo bombardeada, enfraquecida, dando poder à mídia, à escola e a tantos outros meios. Muitos casamentos terminam por questões banais. Os pais dessa sociedade são amigos do filho, não educadores. E isso está dentro da igreja. Tem pai na igreja que é amigo do filho, não é educador do filho. Eu vou repetir. Tem famílias na igreja que o pai é amigo do filho, ele não é educador do filho. Você não foi chamado, não foi criado por Deus para ser amigo do seu filho, em sua essência. Entenda o que eu estou dizendo. Você foi chamado por Deus e o seu papel é ser educador do seu filho. Educador do seu filho. Tem pai que não é educador do filho. Tem pai que é amigo do filho. Tem comportamentos que a gente presencia que a gente passa mal. Tem situações que a gente vê que a gente passa mal com o que um filho faz com o pai e o pai não faz nada. Isso é assustador, porque esses pais que estão fazendo isso não foram criados assim pelos seus pais. Isso é assustador. O quanto que uma cultura influencia a nossa família. Você não foi criado assim, mas você está reproduzindo assim, porque você abandonou o que você recebeu e você está sendo influenciado pela sua cultura. Isso é assustador. Nenhum pai que está aqui foi criado assim, mas pode estar criando seu filho dessa forma. Você recebeu disciplina, você recebeu educação, seu pai foi um educador, discipulador na sua vida e você está sendo um amiguinho do seu filho. Isso é assustador, porque a gente está rompendo com uma tradição e aceitando uma cultura que está vindo da sociedade e entrando na nossa casa. Aí, dito tudo isso, aí eu chego onde eu gostaria. É por isso que nós temos muitos desafios no mundo moderno enquanto família, porque não é de ontem para hoje, você entende?
Não é algo que foi criado há 10 anos, não, irmãos, é algo que já vem há muito tempo. Então isso tudo cria uma avalanche para nós. Essa avalanche chegou para nós. Não tem aquela história de você solta uma bolinha de gelo lá no alto da montanha e deixa ela descer? Deixa ela descer. Ela chega lá embaixo, que tamanho? Enorme. A gente está lá embaixo. Aí Deus escolheu a gente para viver lá embaixo. A bolinha de gelo veio lá de cima, ó, faz décadas, faz séculos. Aí Deus escolheu a gente para viver aqui embaixo. E a bola chegou aqui desse tamanho. E a gente vive a época da avalanche. Porque tudo isso gerou o que nós enfrentamos hoje. E aí a gente tem agora os principais desafios para o nosso tempo de hoje, que é uma construção e uma progressão de tudo isso. Só que agora eu quero convidar 4 pessoas para participar desse momento comigo, entendeu? Então eu vou escolher 2 homens e 2 mulheres, e daqui a pouco eu explico, tá? Deixa eu olhar bem aqui, deixa eu olhar. Tem gente que nem está nem olhando para mim. Mari pegou a criança. Shirley, vem cá por favor, senta aqui. Senta aqui por favor. Leandro, vem cá por favor. Senta lá. Na preta, isso. Deixa eu ver. Kathleen, vem cá, por favor. Está escondida aí do lado do Lucas, vem cá. Vem cá. Senta ali na cadeira azul. Muito obrigado. Meu amigo Leonardo, vem cá. Senta lá, por favor. Magela, me ajuda aqui. Eu preciso. Não, calma. Eu preciso colocar minha mesa de lado aqui, só um pouquinho. Você se safou dessa. Pode deixar os microfones lá, por favor. Isso. Ficou legal aí, Hélio? Dá para pegar todo mundo, né? Então, Shirley, Leandro, Kathleen e Léo. A gente chegou num momento agora em que nós temos muitos desafios enquanto família. E eu vou falar de alguns deles aqui, e depois eu vou fazer algumas perguntas livres que eu gostaria que vocês respondessem, para que a gente também pudesse ter uma interação maior nesse nosso bate-papo aqui. Bom, irmãos, um dos principais desafios para nós hoje, que foi alvo dessa construção, a falta de tempo e o ritmo acelerado da vida moderna. Isso trouxe para nós. Não tem essa avalanche que eu falei? Ela chega aqui embaixo com isso daí, ó, a falta de tempo e o ritmo acelerado da vida moderna. Verdade ou não? Só por curiosidade, quantos aqui hoje tem mais de uma ocupação profissional? Levanta a mão. Quantos tem mais de uma ocupação? Isso aqui há um tempo atrás não existia. Não existia. Correto? Quantos aqui hoje ficam ligados e conectados ao trabalho através do celular, independente da hora? Levanta a mão. Olha, isso não existia. Isso tudo é o quê? Isso tudo são a construção dessa avalanche. Então hoje as pessoas têm mais de uma ocupação profissional. Hoje as pessoas possuem cargos de confiança ou de responsabilidades que atrelam ela ao uso do celular. Antigamente, irmãos, quem era chamado, poderia ser chamado assim fora de hora? Um médico, né? Hoje você dependendo do que você faz, você é chamado o tempo inteiro. Pastor também. O tempo inteiro fora de hora. O tempo inteiro fora de hora. Isso são mudanças, né? Por que ritmo acelerado, irmãos? Porque antigamente a informação se dava através do quê? Do rádio, da TV, dos jornais. Hoje a informação está para nós disponível 24 horas por dia, a hora que nós quisermos. E a gente está o tempo inteiro consumindo informação. O tempo inteiro. Você pode estar navegando na sua rede social pensando que você está relaxando. Você está adquirindo informação.
A sua mente está acelerada. Essa era agora das terapias, dos consultórios de psicologia, dos psiquiatras não tendo mais agenda, é por conta desse pensamento acelerado, desse ritmo acelerado. A gente consome informação o tempo inteiro. E isso vem para nós como desafio para o nosso tempo. E como então que a gente lida com isso? Até que ponto a busca pelo sucesso profissional, pergunto para vocês, até que ponto a busca pelo sucesso profissional e financeiro pode ser uma justificativa válida para a ausência dos pais no lar? Como discernir o que é necessidade e o que é excesso? Vou repetir. Até que ponto a busca pelo sucesso profissional e financeiro pode ser uma justificativa válida para a ausência dos pais no lar? Como discernir o que é necessidade e o que é excesso? É livre, pode falar quem quiser. Um de cada vez. Deixa eu ver. Ei, aumenta um pouquinho aqui. Oi. Então, irmãos, é uma pergunta que nos faz pensar muito, porque até que ponto, né, é o ponto, ao meu ver, da necessidade de cada um. As minhas filhas hoje são maiores, né? Elas até então teoricamente dependem menos de mim, mas quando eram pequenas dependiam como crianças de mim, e eu tinha a necessidade de sair de casa às vezes de manhã, trabalhar 2, 3 períodos, e eu precisei me organizar e fazer essa ponderação aí de o que é, até quando isso era importante. E graças a Deus eu consegui meio que organizar isso e fui levando. Eu ia na correria em casa na hora do almoço, dava aquela atenção, voltava. Mas eu penso que o ponto é esse, até que ponto a sua necessidade exige. Mas isso nos confronta todos os dias, né? Porque até hoje eu vejo: mãe, você vai voltar a trabalhar? Eu queria que você ficasse mais com a gente, que o mês de janeiro a gente fica mais ali, né? O tempo todo. E agora em fevereiro, até hoje, elas sentem essa diferença de quando eu volto a trabalhar. Mas eu sempre pensei nisso, até quando foi necessário, até o tanto que foi necessário eu sair. E eu tentei, de todas as formas, fazer um equilíbrio, né? Buscar a minha necessidade como ajudadora em casa e me dividir ali entre a atenção aos meus afazeres. Espero ter conseguido isso. Legal, Shirley. Obrigado pela sua contribuição, acho que foi bem válida. Eu vou passar para outros aqui, senão a gente vai agarrar em um tema só, tá? Então esse foi um dos efeitos, tá? Que chegaram para o nosso tempo. O outro é a influência negativa das mídias e das redes sociais. Esse foi um outro efeito da avalanche que chegou para o nosso tempo, né? Porque a gente tem substituído a convivência real pela virtual. Isso tem acontecido em muitas famílias. O desafio da criação de filhos hoje é maior. Por que criar hoje um filho é mais difícil? Por conta da influência negativa das mídias e das redes sociais. Então isso trouxe um desafio ainda maior para a criação de filhos. Outro efeito disso é a facilidade por pornografia, como eu já falei, e tudo aquilo que é pregado, né? A desconstrução da família, a sexualidade, tudo aquilo que é pregado. Então eu pergunto agora, uma outra pessoa sem ser a Shirley, participa com a gente. Como podemos ensinar os nossos filhos a conseguirem filtrar e discernir o que é saudável e o que é contra os valores da palavra de Deus
nas mídias e nas redes sociais. Repito, que estratégias nós podemos usar para ensinar os nossos filhos, ainda que crianças ou adolescentes, a filtrar e discernir o que é saudável e o que é contra os valores bíblicos dentro da mídia e das redes sociais. Um de cada vez. Pode. Eu acho que eu vivi isso na prática, na minha criação. Eu fui criada em um lar evangélico, nasci em um berço evangélico e eu realmente fui criada, fui uma criança que cresci na igreja, mas os meus pais também tinham uma prática de me ensinar biblicamente em casa. Então eu tinha esse acompanhamento, essa questão de fazer cultos dentro do lar. Então eu acho que quando eu tiver filhos, eu vou procurar ter essa prática, né, com os meus filhos. Preciso ter isso enraizado primeiro em mim, né, de ter essa prática devocional, mas também passar isso para os meus filhos e trazer sempre, criá-los dentro da casa do Senhor. Obrigado, Catherine. Obrigado pela sua participação. Outro efeito, irmãos, é a crise nos relacionamentos e o enfraquecimento do casamento. Então essa avalanche, tá pegando essa analogia que veio, né, crescendo, chegou no nosso tempo hoje de forma avassaladora. Ela trouxe a crise nos relacionamentos e o enfraquecimento do casamento. Então o que é que nós vemos, irmãos? Nós vemos a falta de compromisso e a falta de fidelidade. Nós vemos hoje o individualismo dentro do casamento. O que é o individualismo dentro do casamento? Deixa eu falar alguma coisinha sobre isso. Tem casais hoje, irmãos, vivendo totalmente de forma individual, embora casado dentro da sua casa. Cada um tem o seu emprego, o dinheiro de cada um é de cada um. Não tem mais... É muito comum isso, tá? Eu, como pastor, encontro muito isso. A esposa não tem acesso ao dinheiro do esposo, o esposo não tem acesso ao dinheiro da esposa. Esposa que não sabe quanto que o marido ganha, marido que não sabe quanto que a esposa ganha. Não há convivência do dinheiro para o bem comum. Há um individualismo total dentro de casa. Cada um tem a sua vida, tem a sua rede social, tem o seu mundo. O celular um do outro, se um pegar em invasão, está quebrando a privacidade do outro. E estão casados. Em algum momento do dia, se conseguirem, se enxergam. Em algum momento. Pode ser que aconteça um dia de nem se enxergarem. Isso é um dos efeitos que a cultura e essa avalanche trouxe para nós. Casamento, irmãos, ele é uma complementariedade do homem e da mulher. Se há um acordo em algum momento, estou supondo aqui diversas situações, se o homem ganha o suficiente para cuidar da casa, e há um acordo em algum momento que a mulher gaste o seu dinheiro como quiser, da forma que quiser, porque aquilo ali é mais uma forma dele agradá-la do que... isso é uma situação totalmente diferente do que eu falei, tudo que é acordado ali, conversado. Agora, tem situações, irmãos, que é totalmente absurda. Maridos que não cuidam da mulher financeiramente falando, que não suprem as necessidades da sua mulher financeiramente falando, que não são o provedor das necessidades da sua mulher financeiramente falando, que não investem nelas financeiramente falando, que não são corteses e gentis com elas financeiramente falando, que não pensam nelas financeiramente falando. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O marido, ele é o provedor da sua casa. Se em algum momento, por alguma situação, o marido não está tendo condições de suprir, a mulher for suprir, isso não é problema nenhum, é para isso que eles são casados. Se em algum momento o que o marido ganha não é o suficiente para suprir todas as despesas da casa, a mulher precisa complementar, não há problema nenhum. Isso é para isso que eles são casados.
mas o marido sempre tem que buscar suprir as necessidades financeiras da sua casa, da sua esposa e dos seus filhos. E então isso tem acontecido como efeito dessa cultura e desse movimento que nós vivenciamos, além de casamentos frágeis, e instáveis. Frágeis e instáveis. Tem casais que vivem mais brigando do que bem. Tem casais que vêm para a igreja brigado, que estão durante a semana brigado, que estão caminhando dentro de casa brigado, aí ficam 2, 3 dias bens, brigam de novo e continuam caminhando brigado. São instáveis emocionalmente falando, são instáveis espiritualmente falando, são instáveis em termos de maturidade, e o casamento vai sofrendo totalmente com isso. Então pergunto, para compartilhamento dos nossos irmãos, uma vez que isso é uma realidade que veio como influência da nossa sociedade, a igreja ela lida, por exemplo, com jovens e adolescentes que lá na frente experimentarão esse cenário do casamento, tal como nós experimentamos hoje. O que nós podemos fazer enquanto igreja, enquanto família, para preparar melhor os jovens para um casamento mais sólido e alinhado com a Bíblia? Uma vez que a sociedade não ensina sobre casamento, como que nós, enquanto família ou enquanto igreja, podemos fazer para preparar melhor os nossos jovens para essa fase do casamento? Bom, vamos lá. Em relação, você comentou antes aí sobre celulares, sobre acesso. Lá em casa nós temos uma senha só para todos os celulares. A Keila mexe no meu, mexo no da Keila, eu controlo o que o Davi e a Antônia vê, tudo que eles mexem, eu tenho acesso, sei a hora que eles entraram, o que eles mexeram, e a gente divide muito. E desculpa te interromper, isso é interessante, porque você está usando da tecnologia, usando da cultura para trazer algo de bom, né? Então, explicando também que esse nosso convívio com a cultura, com a tecnologia, ele vai acontecer, desde que a gente use para o melhor, né? Porque isso que você está fazendo é uma tecnologia, né? Isso é interessante, mas pode continuar. Em relação ao seu provedor da casa, pastor, a Keila sabe, tem controle de todas as minhas dívidas, finanças. O investimento é feito em toda a família, tanto nela quanto no bem-estar dela, no bem-estar das minhas crianças. Então a gente joga limpo, um para com o outro. Até tanto nós podemos investir nisso, até tanto podemos investir naquilo. E isso é bem louvável lá em casa, que a gente tem a nossa devocional diária, independente da hora que eu chego do meu trabalho, a gente faz a nossa devocional, explicando para nossos filhos o certo e o errado. Nisso aí eles estão vendo um espelho na gente, como deve ser o casamento, como eles devem buscar, como nós estamos investindo neles, para que eles possam crescer adultos saudáveis e temente a Deus. Legal. Então é legal a fala do Léo, porque em nenhum momento, não sei se vocês repararam, em nenhum momento ele jogou a bola para a igreja. Isso foi legal. Porque, para quem não sabe, eles têm filhos com idades diferentes. Um já é jovem, né, podemos dizer assim, não é mais adolescente, e a outra é uma criança. Mas a todo momento ele falou na perspectiva dele enquanto família. E muitas vezes tem famílias que só esperam o contrário. Só espera que a igreja prepare, só espera que a igreja faça, só espera que a igreja consiga, sendo que muitas vezes a responsabilidade ela parte de nós. Obrigado, Léo. Outro efeito, irmãos, para a gente caminhar aqui, que é muita coisa, senão a gente não consegue fazer, é a educação secularizada e a perda da autoridade dos pais. Então, a educação secularizada e a perda da autoridade dos pais foi um outro efeito que nós estamos vivendo. E o que isso tem trazido, irmãos? Ensinos e ideologias antibíblicas na escola. Isso tem acontecido muito. Uma delas, a ideologia de gênero. Pais desautorizados, e muitas vezes desautorizados pela sociedade, pela mídia, que tem incentivado a desautorização dos pais.
distanciamento dos valores cristãos, uma vez que muitas crianças estão crescendo sem fundamentos sólidos na fé. Pergunto, e agora só sobrou o Leandro, não vai ter jeito de você escapar. É o que eu fiz mais de uma pergunta, eu estou escolhendo aqui qual eu vou perguntar. Até que ponto, Leandro, nós cristãos devemos confiar na educação secular para os nossos filhos? E qual o limite que a gente precisa dar para nossos filhos em relação ao ensinamento das escolas, né? Então, até que ponto nós devemos confiar na educação secular e quais os limites que nós podemos em algum momento fazer em relação à escola, à educação secularizada, que a gente vai ter que viver essa tensão, né? Não tem como a gente tirar o filho da escola. Acredite, tem pai hoje até cogitando fazer isso, mas a gente não tem como, a gente tem que enviar. Então, até que ponto a gente confia, né? Talvez na escolha de uma escola, e qual é esse limite que a gente tem que conseguir equilibrar com nossos filhos? O que você pensa sobre isso? Então, um dos maiores desafios assim, que eu tenho para mim hoje é como pai, né? Ter um filho de 9 e uma menina de 7 anos, e muito celular, muito rede social, e são bombardeados por várias coisas. E uma preocupação que eu tenho é o que vai ser, né, no futuro dessas crianças. Então, assim, a gente tenta mostrar para eles a educação conforme nós aprendemos na igreja, conforme a palavra de Deus vem recomendando, e a gente faz um comparativo. Olha só, o mundo está te ensinando isso aqui é legal? Olha o que a Bíblia diz sobre isso aqui, né? Nas escolas também a gente procura conhecer a escola, saber como que a escola trabalha, qual que é o material didático da escola, os professores, porque tem escola que está querendo até acabar com o Dia dos Pais, Dia das Mães, não pode ter porque tem criança que não tem criança que tem 2 pais, tem criança que tem 2 mães, isso é complicado. Então a gente tem que se manter firme, né? Sempre procurar, baseado na palavra de Deus, ensinar, mostrar para os nossos filhos, porque assim, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Então a gente procura sempre caminhar dessa forma, né? Eu divido muito com a minha esposa, a gente debate muito, tipo assim, como que vai ser, como que a gente vai explicar isso, né? E nos últimos tempos até eu tive para marcar uma psicóloga, para levar o Carlos Eduardo, para ele ir na psicóloga e tudo, e aí a primeira consulta já é com o pai, não é com o filho, né? E aí a psicóloga perguntou assim, qual que é a sua maior preocupação em relação ao seu filho? Eu falei assim, olha, a minha maior preocupação é em relação ao que o mundo fala, que ele pode ser o que ele quer ser, se ele achar que ele é um bicho, ele vai ser um bicho, tem muito dessas coisas, né? E a questão da sexualidade e tudo. Então assim, e ela falou comigo, falou assim, ó, eu vou bater um papo com ele e tal, e aí depois eu te dou um feedback. Aí a psicóloga falou assim, você pode ficar tranquilo, tem crianças que é mais voltada para um lado, outras crianças mais voltadas para outro, na questão da personalidade, do que a criança gosta. Às vezes o pai quer que o filho seja jogador de futebol, quer que goste de futebol, não, mas o filho não gosta disso, o filho gosta de outras coisas, né? De música, né? Que é o meu caso, o meu filho, ele gosta de música, ele gosta de cantar, ele gosta de aula de bateria, né? Ele gosta dessa parte de desenho. Então assim, eu gosto de esporte, então daquele conflito. Aí eu, psicóloga, o que eu faço, né? Aí ela falou, não, quanto a isso tem que ficar tranquilo. Agora a questão da sexualidade, você vai ser o discipulador do seu filho. Você vai pegar a Bíblia, você vai sentar com o seu filho e vai discipulá-lo, vai mostrar isso para ele. Entendeu? Que Deus criou homem, criou mulher, e assim você vai ensinando passo a passo, que quando chegar as influências do mundo, ele vai ter o filtro, falar assim, opa, isso aqui está errado, isso aqui a Bíblia condena isso aqui não é certo. Então a gente tenta trabalhar nesse sentido, de estar sempre acompanhando de perto, sempre mostrando, né? O comparativo é o que é melhor.
Aí o caso às vezes ele briga lá em casa, dá uma resposta, fala, olha só, o que a gente estudou aquele dia na Bíblia lá? Tem que obedecer o pai e mãe para a gente viver mais tempo sobre a terra. Eu falei, então tá vendo? Então é isso aí. Então se você quer viver mais, então obedece pai e mãe, honra o pai e mãe, porque você vai ter seus dias prolongados. Então a gente tenta levar desse jeito aí. Legal. Obrigado, Shirley, obrigado, Leandro, obrigado, Catherine, obrigado, Léo. Vamos aplaudir nossos irmãos. Eu vou falar ainda sobre mais 2 efeitos. Me presta o microfone aqui, Rafa, e nesses 2 eu vou abrir para que alguém da congregação responda, tá? Tá bom, obrigado. Responda a pergunta. Um outro efeito, irmãos, tem sido o individualismo e o individualismo e a cultura do cada um por si. Esse é um dos efeitos que tem chegado não só na sociedade, mas na nossa casa. Quando eu falei aqui que há um individualismo da igreja, das famílias, olhando só para si, isso não acaba aí. Agora começa a chegar um individualismo dentro de casa. Agora é cada um olhando apenas para si, vivendo cada vez mais conectado no seu mundo, e não há mais, isso vem sendo perdido enquanto família. E eu pergunto, tá? Quem quiser responder essa, levanta que a gente vai levar o microfone até você. De que maneira, né? Quais são os acontecimentos, na sua opinião, que têm levado a cada um viver no cada um por si? De que maneira essa mentalidade do cada um por si tem influenciado a família, o casamento, a relação pais com filhos? O que vocês percebem que mais tem contribuído ou sendo perigoso para essa cultura do cada um por si, essa cultura do individualismo dentro de casa? Quem quer compartilhar e responder essa? Um de cada vez. Se ninguém se voluntariar, eu vou escolher. Então, vocês têm o direito de se voluntariarem. Mas se ninguém se voluntariar, eu vou escolher. Então, o que você acredita que mais tem contribuído para esse individualismo? Vou facilitar a minha pergunta. Você vê uma tendência nos seus filhos a querer se individualizar? A ficar conectado ali sozinho? A buscar lá, ficar no quarto dele? Evitar o contato com a família? Não querer sair? Né? Opa, uma mão levantou lá. Vai lá para mim, Rafa. Isso. O que você acha que tem contribuído para esse individualismo dentro da família? Eu acho que é bastante desse relativismo e pontos de vista diferentes. Porque, como alguém que teve... a minha família ela é bem individualizada, no geral. Porque tem muitas separações. Tanto divórcio dos pais desde muito cedo, ou então minha mãe que foi criada pela tia, não pela mãe, por causa dessa separação da família. E até na parte paterna da família também, mesmo os avós sendo casados, 50 anos de casado, a minha avó ela é cristã e meu avô não, e eles vivem vidas completamente diferentes um do outro. E como alguém que vive nesse meio e sendo influenciada por isso, eu não exatamente tenho vontade de ter um casamento, por exemplo, porque a visão que eu tenho de casamento das pessoas ao meu redor não traz isso para mim. E isso é uma consequência que eu vi ativa na minha vida nessa parte. Tá. É muito comum o que você falou, de as influências na nossa trajetória de vida influenciarem a gente, né, a não querer reproduzir algo que a gente viu que não deu certo, mas ao mesmo tempo que é muito comum, no sentido de constatação, é muito danoso, é muito prejudicial isso, né, para a continuidade da nossa geração e até para cada um na sua individualidade. Isso para você, talvez você não consiga enxergar, mas isso faz mais mal do que bem, é o que a gente acaba observando. Então a gente precisa entender, perdão, esqueci seu nome, tá? Larissa, a gente precisa entender, Larissa, essa restauração que Cristo nos dá. Esse é um ponto de partida para a gente buscar isso.
E aí, por conta da sua resposta, eu quero te dar um pouco mais de atenção, porque ela é muito, muito forte, né, no que você diz. Aí a gente precisa olhar para a cruz e olhar para Cristo como uma possibilidade de redenção dos nossos traumas, das nossas feridas. Primeiro, porque Cristo nos dá uma nova identidade. Eu tenho uma identidade biológica, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe numa certidão de nascimento, mas quando eu me encontro com Cristo, Ele me dá uma identidade maior. Ele me mostra que o meu reino não é desse mundo, que a minha cidadania não é terrena, Ele me dá uma filiação perfeita. A cruz nos dá isso. Então, quando meu pai biológico ou minha mãe biológica falharam, eu tiro os olhos dela, isso é um exercício de fé. Eu tiro os olhos dela e olho para a cruz, porque na cruz eu tenho uma paternidade perfeita. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu sou filho de um pai perfeito, que me ama, que tem propósito para a minha vida, um desses propósitos é o casamento, que tem papéis definidos para mim e que deseja me dar tudo aquilo que em algum momento a minha cosmovisão de vida tentou desconstruir. Então a gente precisa dar passos de fé e é possível encontrar essa cura, essa restauração na cruz. Então a primeira coisa é você entender uma nova identidade. Você não é só a Larissa, filha dos seus pais biológicos, você é a Larissa, filha amada de Deus, que tem um plano especial para a sua vida, que te ama, que quer tratar todas as suas feridas e traumas que foram desenvolvidos no decorrer da vida. E uma vez que nós entendemos isso, a gente entender que essa cruz, ela de propósito de Deus, nos convida a uma restauração completa de vida. Aí a gente volta numa relação fundamental da relação do homem antes da queda, tá? Perdoe-me, irmãos, mas já vou concluir. Deus cria um ser humano perfeito. O pecado quebra isso. Mas Adão e Eva, eles experimentaram aquilo que nenhum de nós ainda experimentou na plenitude. Eles eram o que Deus os criou para ser de forma plena. Eles tinham uma relação plena. Quem quebra isso é o pecado. Quando Cristo vem na cruz, enviado por Deus para morrer por nós, Ele vem para restaurar essa relação. Restaurar a relação com Deus, restaurar a relação um com o outro, restaurar a relação com Ele, restaurar a relação com o universo à nossa volta. Então, a nossa natureza pecaminosa, a influência da natureza pecaminosa dos nossos pais, a influência da cultura, tudo isso são efeitos de uma sociedade caída, que em algum momento vai trazer traumas em nós. Você narrou um trauma de uma relação familiar, mas existem tantos outros, e alguns até muito mais pesados. Então, o cristianismo, ele é nesse sentido, o convite a uma nova vida, o convite à libertação, o convite à restauração, o convite à identidade em Cristo e o convite a uma nova caminhada. Então, o que eu posso dizer para você é que Jesus Cristo na cruz morreu pela Larissa para quebrar todas as influências negativas ou traumas que em algum momento a Larissa adquiriu, para fazer com que ela se sinta amada, repito, acolhida, com a sua nova identidade, com o seu entendimento de paternidade e disposta a viver tudo aquilo que Deus tem para ela. Tudo que Deus faz e planejou é perfeito. Todas as vezes que a gente tenta quebrar isso, isso traz pesos para nós, se não agora, lá na frente. Deus criou o homem e a mulher para em algum momento eles deixarem pai e mãe e formarem a sua família. Quando em algum momento a gente não faz isso, por mais que eu individualmente me sinta bem, em algum momento isso vai ser prejudicial para mim. Porque vão chegar ciclos da minha vida que isso aqui vai ser fundamental e eu não vou os ter. Tudo que Deus cria para que a gente vivencie enquanto filho dele é perfeito. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a gente precisa entender que eu tenho que abrir mão de querer viver pelo meu eu, pela minha cosmovisão, por aquilo que eu desenvolvi de ideia e passar a viver de acordo com o propósito de Deus. A nossa vida sempre é mais feliz quando a gente abre mão da nossa vontade, da nossa cosmovisão e do meu propósito para viver o propósito de Deus. E o propósito de Deus para você, Larissa, é que não é bom que o homem esteja só, porque Deus não fez o homem
para viver sozinho. Há ciclos na nossa vida. A gente vive o ciclo de estar com os pais, o ciclo de crescer, de casar, de formar uma família e dar continuidade a tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, nesse momento eu só posso falar aos seus ouvidos, que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Leva o microfone para Keila lá, ô Rafa. Não, pastor, é só para falar para Larissa que eu era igualzinha a Larissa. Eu não nasci num lar evangélico e assim meus pais brigavam demais. E assim eu tinha pavor da palavra casamento. Eu falava que eu nunca ia casar pelo que a minha mãe e meu pai viviam. E assim, eu me converti com 27 anos. E foi na época até que eu conheci o Leonardo. Hoje eu falo para você, a gente com Cristo, né? Cristo muda, porque eu vivo um casamento de verdade. Eu amo cuidar dos meus filhos, amo cuidar do Leonardo, amo cuidar da minha casa. E assim, com Cristo, Cristo muda. Amém. E eu me casei com 30 anos. Amém. Tive o Davi com 31, fiquei grávida da Antônia com 40, tive a Antônia com 41, já vou fazer 50 e assim, eu vivo um casamento de verdade. Que bom. Com Cristo, Ele vai, com certeza, você ainda vai ter um casamento de verdade. Amém, amém. Obrigado, Keila. Irmãos, terceiro e último tópico para a gente concluir. A gente precisa então, irmão, de estratégias bíblicas para que a gente fortaleça a nossa família, né? Em meio a esses desafios modernos. Então, vou concluir aqui. Ô Márcio, pode vir para cá? Vou concluir aqui com essas estratégias para que a gente pelo menos pense sobre elas e vá para casa pensando, né? Primeiro, irmãos, se nós não queremos aderir a essa cultura, a essa avalanche que nos alcança, a gente precisa fortalecer o casamento e a vida conjugal. Primeira coisa que nós precisamos fazer, você aqui que é casado, você que está aqui com a sua esposa ou não, você que tem o seu casamento, você precisa fortalecer. O casamento precisa ser fortalecido, sobretudo nos dias de hoje. A vida conjugal precisa ser fortalecida, sobretudo nos dias de hoje. E esse é um papel que é nosso, irmãos, que é nosso. A gente precisa fortalecer o casamento e a vida conjugal. E de que forma, irmãos, a gente faz isso? A gente precisa restaurar a visão bíblica do casamento na nossa casa. O primeiro a ter uma visão bíblica, um entendimento bíblico sobre o casamento precisa ser cada um de nós. A gente precisa ter uma comunicação honesta e transparente no nosso relacionamento. O marido, de acordo com a Bíblia, precisa exercer a liderança com amor sacrificial, assim como Cristo amou a igreja. A mulher, como orienta a Bíblia, deve apoiar o seu marido, sendo uma auxiliadora idônea. Os casais precisam priorizar tempos juntos, porque no mundo de hoje, com tantas atividades, tanto trabalho e tanto tempo consumindo a nossa agenda, se nós não criarmos um tempo para estarmos juntos, ele não vai acontecer. Ainda que a gente esteja nessa loucura dessa sociedade acelerada e nós vivamos aceleradamente, a gente precisa encontrar os tempos mais loucos, mais absurdos, mas que seja tempo para a gente estar junto. Se a criança só dorme meia-noite, fique junto após meia-noite. Mas o tempo nós precisamos criar. Casais precisam comemorar aniversário de casamento, se possível em família, porque isso vai ser mostrado para o filho a importância do casamento. Marido, comemore o seu aniversário de casamento. Esposa, comemore o seu aniversário de casamento. Não pode fazer de uma forma mais extravagante, financeiramente falando, faça de uma forma simples, mas comemore o seu casamento mostrando dentro da sua casa que aquilo tem importância e valor para vocês. A gente precisa resgatar a autoridade e a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Essa sociedade de hoje tem pregado contra isso. Ela tem tirado isso dos pais. E a gente precisa resgatar isso. Os pais precisam ser os principais educadores dos filhos. Além da escola educar e da igreja educar, os pais precisam ser os principais educadores. Pai, se você trabalha muito, você não tem tempo, esposa, assuma
faça. Agora, o que não pode faltar no nosso lar é essa educação que venha dos pais. Na nossa casa, por exemplo, a Lívia faz muito mais esse papel do que eu. E eu louvo a Deus por isso. E a gente não entra em crise por isso. Não quer dizer que eu não faça, não quer dizer que eu não ensine, não quer dizer que eu não corrija. Mas por conta da divisão do tempo que eu tenho que dedicar a outras coisas, na maioria do tempo que eu estou dedicando a outras coisas, quem está ensinando é a Lívia. Quando eu estou muitas vezes preparando sermão para a igreja, para ensinar a igreja, quem está ensinando nossos filhos é a Lívia. Quando eu estou trabalhando ou exercendo atividades extra, né, a parte da igreja, e aquilo consome meu tempo, quem está ensinando é a Lívia. Se a Lívia fosse esperar só o tempo que eu estivesse em casa, sem ter ocupação nenhuma para poder ensinar nossos filhos, o ensinamento dentro da nossa casa seria muito raso. Por que que ele não é raso? Porque a Lívia, sobretudo nos tempos que eu não posso, ela faz. Então, o casal, ele pode dividir essa responsabilidade de acordo com a necessidade de cada um. Pode ser que na sua casa quem tenha mais tempo seja você, marido. Então você faça. Mas os nossos filhos, eles não podem ficar recebendo educação de forma apenas secular, sem que haja dentro da nossa casa. Nós precisamos proteger a nossa família contra as influências, ensinando, monitorando o que se faz, sendo seletivo com aquilo que a gente aceita que entre, que participe da nossa vida. A gente precisa criar uma cultura familiar centrada em Cristo. Cristo precisa ser o centro da nossa casa. Nossos filhos não podem ouvir sobre Cristo apenas quando vêm na igreja. Uma criança não pode ouvir sobre Cristo apenas dominicalmente quando vem à igreja. Nossos filhos precisam ouvir sobre Cristo dentro da nossa casa. Se eles não estiverem ouvindo sobre Cristo dentro do nosso lar, a gente precisa mudar muita coisa. A gente precisa restaurar a espiritualidade dentro da nossa casa. Adoração precisa ter na nossa casa e não apenas na igreja. Oração, leitura da Bíblia, compartilhamento de algum ensino. Precisamos, sempre que possível, estar à mesa, conversar, orar com o filho antes de dormir, desenvolver atividades em famílias, passeios, viagens. Tem pessoas que podem e não fazem. Outros não fazem porque não podem. Nós precisamos criar tempo, ainda que sejam os mais loucos, como eu já disse. Se um dia foi cansado e de muito trabalho, em vez de você chegar em casa e descansar, chegue e faça algo com a sua família. Assiste um filme, vai no restaurante, saia, mas gaste tempo. A gente precisa ensinar nossos filhos dessa geração a importância da relação parental, porque isso também foi bombardeado com esse tempo. Então a gente precisa abrir mão às vezes de brigas familiares para que nossos filhos tenham contato com os parentes, contato com tios, com tias, com avós, porque essa relação e esse contato com eles nessa sociedade de hoje é totalmente importante. A gente precisa deixar a porta da nossa igreja aberta para a igreja, nos dias de hoje, sobretudo, para que haja um pequeno grupo, para que um líder da igreja esteja na nossa casa, para que um grupo de irmãos esteja na nossa casa. Convida um pastor para um almoço de vez em quando, isso vai fazer bem para a sua família. Estimule a leitura da palavra de Deus ou de literatura cristã na sua casa, porque isso também vai fazer bem para a sua vida e para a vida dos seus filhos. E eu concluo também dizendo: crie o hábito de ser fiel a Deus e generoso com a igreja.
Porque no mundo individualista de hoje, nossos filhos precisam ver que a gente não vive apenas para si mesmo, que nós somos generosos, que a gente participa do reino de Deus e que a gente abençoa outras famílias e outras casas sempre que precisamos. Se eles não verem as nossas mãos sendo doadoras, eles não serão doadores. Se eles não verem generosidade em nós, eles não serão generosos. Se eles não verem empatia em nós, eles serão egoístas e pensarão apenas em si mesmo, porque o mundo já os ensina a serem egoístas. Se nós não ensinarmos o contrário, não vai haver nenhum contrapeso na balança. Eles serão egoístas, individualistas, amantes de si mesmos e não generosos e mesquinhos com a igreja e com a necessidade do outro. Por isso que a parte é nossa. Priorize o casamento, assuma a responsabilidade, como eu já disse. E eu termino com o Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O ministério pode subir. Vamos falar juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vamos ficar de pé e falar novamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.